Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro que é o Espiritismo, um resumão do que se trata a doutrina espírita. Quem fez esse resumão? Nosso querido Kardec, professor Rivaio. A gente está estudando ainda o segundo diálogo que se passa entre o cético e Kardec, não é? E a gente dividiu, porque tem muitos assuntos, no diálogo de hoje a gente vai ver a impotência dos detratores, é o tema. Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, por favor, clique em inscrever-se e ative as notificações, mas ative todas as notificações, assim você saberá sempre quando um vídeo estiver estreando aqui ou uma transmissão ao vivo acontecendo no canal. Se puder um pouco mais, clique no botão Seja Membro e ajude na construção da produção de cada vez mais conteúdo aqui da nossa rica doutrina espírita. Fechado? E clique no joinha, já que eu fiz assim, clique no joinha e encaminhe para um amigo, para uma amiga. Vamos então, sem mais demora, porque aqui é Pabuf, a gente estuda na hora para o estudo de hoje, o texto de hoje. Então, como sempre, eu vou até selecionar aqui, eu vou ler o que o cético fala e o Zezinho lê o que o Kardec responde. Convenho que, entre os detratores do Espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Então, detratores, aqueles que falam mal do Espiritismo, né? Então, está dizendo, entre os detratores tem muita gente inconsciente, mas também tem homens de real valor, cujas as opiniões têm certo peso. Que Kardec responde. Não o contexto. A isso respondo que o Espiritismo também contém em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos, mais, que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção, é que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o Espiritismo na sua marcha, e, entretanto, não há um só dos seus contrarios, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal, sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Então, assim, Kardec diz assim, claro que tem gente muito inteligente que fala mal do Espiritismo, detrator é aquele que é contra, né, crítico do Espiritismo, mas no Espiritismo tem muita gente também capacitada. Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma. Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores. Também, já hoje, muitos deles avançam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que, de tempos a tempos, abalam as sociedades para transformá-las. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir, porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter, é a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhe opõem não são convincentes, ela dimana ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e, mesmo, mais forte que Deus. Outros, no aumento da alucinação humana. Então, os detratores, aqueles críticos do Espiritismo, que tinha muita gente inteligente, como hoje tem muita gente inteligente, os seus argumentos sempre caem por terra e veem que o Espiritismo crescia e cresce cada vez mais com base à razão e à lógica, que traz muito mais do que os próprios fenômenos espíritas, né?
O erro de todos está em crerem que a fonte do espiritismo é uma só, e que se baseia na opinião de um só homem, daí a ideia de que poderão arruiná-lo. Refutando essa opinião, eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do espiritismo não se acha num ponto, mas em toda parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar fazendo papel de charlatães e escamoteadores? Não, né? Então, o espiritismo, né, é uma das coisas mais bacanas que temos do espiritismo é que ela é uma criação coletiva. Kardec foi quem idealizou, começou e trabalhou arduamente até faleceu muito, desencarnou muito precocemente, porque dormia 4 horas por noite, tanto que se dedicou ao espiritismo. Mas ele é organizador. A construção do espiritismo se deu com milhares de pessoas em todos os lugares do globo. Então não é algo que uma pessoa resolveu sentar e escrever e disso criou uma legião de fãs que continuaram o seu trabalho. Não! O espiritismo é uma criação coletiva. Então os detratores, os que falam mal, não se conformam com isso, porque você não vai atacar uma pessoa. Então se você vai questionar os médiuns, por exemplo, você não está questionando uma pessoa, você está questionando milhares, até milhões de pessoas que sentam em suas casas e têm aquilo que a doutrina espírita descreve acontecendo consigo, né? E aí ele fala assim, então o que essas pessoas vão dizer? Que eles próprios são charlatães? Não faz muito sentido, né? Então, é uma criação coletiva, não é uma religião, é uma doutrina criada coletivamente por muitas pessoas, então que não tem jeito de ser atacada como se fosse algo criado por uma ou duas mentes num lugar fechado, né? Mas ele continua aqui, finalizando a resposta de hoje. Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico, é de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar, porque elas se equiparam às asserções de quem pretendesse afirmar, aos que sentem a ação dos raios solares, que o Sol não existe, fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que se lhe opõem. Vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha, para que triunfassem, era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo por que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários, eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Lembrando que o espiritismo não tem mandatário, não tem hierarquia, não tem ninguém que fala em nome do espiritismo, tá? Por mais famosos sejam os médiuns, os mais famosos, os mais velhos e tudo mais, ninguém fala em nome do espiritismo. E as TVs e jornais sempre erram quando colocam matérias como se aquela pessoa, determinado médium, por exemplo, fosse o representante do espiritismo, falasse pelo espiritismo, né? O espiritismo é multifacetário. Então nós não temos nem pessoas e nem organizações que falam pelo espiritismo, que podem afirmar e que, olha, eu sou o dono do espiritismo, o que eu falar está certo. Nenhuma organização pode fazer isso porque é uma construção coletiva, gente. Ninguém precisa de autorização de ninguém para montar uma casa espírita, por exemplo. Basta que você tenha boa vontade. E claro, daí pode se conduzir para um trabalho rigorosamente doutrinário, espírita, ou pode descambar, por muitos que a gente vê,
um trabalho religioso, de veneração ao presidente daquela casa, uma coisa que não tem nada a ver com o espiritismo, apesar de levar o nome de espírita, etc. e tal. Então, são conduções completamente diferentes e que ninguém vai fechar aquela casa porque o espiritismo não tem chefe, entendeu? Nem Kardec se considerava o chefe ou o criador do espiritismo, ele organizou, mas ele fez isso a muitas mãos, ele teve a colaboração de pessoas do mundo inteiro, de experiências do mundo inteiro, afinal de contas ele não era um médium, né? Ele não era um médium, ele precisava dos médiums para construir a própria doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, como dita assim por Jesus, o Consolador prometido, a gente acredita piamente que a doutrina é essa consolação que veio, é uma doutrina dos Espíritos, por isso que chama Livro dos Espíritos. Não é um livro do Kardec, o livro do professor Rivail, é um livro dos Espíritos, são ensinamentos que vieram por meio dos Espíritos, na coletividade. É um trabalho, eu já falei isso outra vez, mas eu torno a dizer, acho que foi no estudo do Livro dos Médiuns, a gente não pode comparar, não tem jeito de comparar, por exemplo, um livro que foi escrito mediunicamente, um espírito ditou para um médium, por mais famoso que seja, dos médiuns mais famosos que nós temos, não dá para comparar aquele livro com qualquer coisa da doutrina espírita. Aquele livro é um romance, tem lá sua beleza, sua lógica, mas o que é a doutrina espírita é um trabalho intenso de muitos, milhares de médiuns e de mentes brilhantes como o de Kardec, concatenando as respostas logicamente e criando uma doutrina. Quando um livro escrito mediunicamente é apenas um livro escrito mediunicamente por um espírito e um encarnado. E nada garante que este espírito seja realmente um espírito sábio, pode ser um pseudo-sábio. Então a gente vê muitos livros ditos espíritas trazendo besteiras antidoutrinárias e até de médiuns muito famosos, verdadeiras contradições da doutrina espírita. Como é que pode isso, né? Nós tivemos Kardec aí que pegava trabalho de 20 médiuns, confrontava, filtrava, limpava e chegava numa conclusão lógica e aceitável. Aí vem um médium, hoje em dia, escreve qualquer baboseira, e isso é espiritismo? Não, isso não é espiritismo. Isso é uma manifestação espírita, mas que não tem nem nunca terá o peso e a grandiosidade da doutrina espírita. Já disse e repito, uma coisa é o movimento espírita, ou seja, as pessoas que compõem, né, o espiritismo no Brasil, no mundo, as pessoas que estudam espiritismo, que palestram, que são médios. Outra coisa é a doutrina espírita, essa que está aí há mais de 160 anos nos presenteando com um conhecimento puro e cristalino que nada altera e é divino. Então é muito bom de estudar. Beleza? Vamos continuar então aqui. Quase que eu acabei, gente, mas tem um pedacinho ainda. E será? Não, tem mais um pedacinho sim. Eu me empolgo falando, mas então o finalzinho da resposta do Kardec. Se eu já falei isso, vocês me desculpem, é que eu me empolgo aqui. Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. Assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico, é de encontro a essa força que todas as negações se vêm quebrar. Acabei de lembrar que isso já foi lido. É isso mesmo, é que está selecionado, eu sou doido, tá? Então, sempre a gente reforça aí a importância do espiritismo. Desculpa, gente, eu me empolguei, eu me enrolo todo. Mas beleza, a gente se encontra então no próximo. Como eu disse, nós estamos estudando junto. Eu não sou professor de nada, eu estou conhecendo junto com você. Eu estou reestudando as coisas, estamos conhecendo junto e eu vou explicando aí as coisas que eu conheço baseado no meu conhecimento, que nem de longe é o que de melhor existe ou a verdade absoluta. Enfim, eu quero botar mais dúvida na sua
na sua cabeça do que certezas. Tá bem? Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra então no próximo episódio do estudo do que é o Espiritismo. Tchau!